Oi, pessoal, tudo bem? Vamos assistir a live com a doutora Fernanda Belga Ottoni Porto. Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live. Meu nome é Roberto, tenho 59 anos, cabelos grisalhos, e a minha patologia é Stargardt, e hoje eu tenho nome e sobrenome na minha patologia, né? Então, ela é Stargardt com alteração no gene ABCA4. Então, vamos lá. Eu queria agradecer primeiramente à Retina Pernambuco por nos proporcionar, né, essa live, por me ter convidado para estar participando também. E aí eu vou passar para a Ana, da Retina Pernambuco. Ana? Oi, boa noite a todos. Eu sou Ana Maria, da Retina Pernambuco. Sou uma mulher branca, cabelos castanho claro, bem curtinho, né? Olhos azuis. Estou trajando uma camiseta azul claro, do grupo gestor da Retina Pernambuco, né? A minha patologia é a maurose congênita de Leber, né? O meu gene mutado é o RPGR-IP1, é isso. E eu gostaria de agradecer muito aos meus amigos de sempre, Roberto, Lilian, Silvia Elizabeth, da Retina Campus, que está cirurgiada e não pode estar aqui, né? Saúde, Silvia. E a nossa querida amiga também, Ana Lúcia, do grupo Usher Brasil, né, que também, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. Mas dizer que hoje é uma honra estar aqui com essa pessoa que é muito querida por todos os grupos Retina, né? Doutora Fernanda Porto. Lilian? Boa noite, meu nome é Lilian, sou uma pessoa com cabelos da cor castanho escuro, nos ombros, cabelos lisos, estou trajando uma blusa branca, tenho retinose pigmentar, meu gene mutável é o RHO, rodopsina, e quero agradecer por participar com todos vocês do grupo Usher, Retina Pernambuco, Retina Campus, grupo virtual Stargardt e nós do Retina Espírito Santo. E agradeço muito a participação da doutora Fernanda, mais uma vez conosco, nos orientando, nos informando com tanta riqueza de informações que ela tem para passar para nós. Gostaria também, antes de passar a palavra para a nossa ilustre convidada, né, de agradecer ao apoio da Retina Brasil, a Associação Retina Brasil, né, que é uma associação nacional, onde tem diversos grupos, né, regionais em todos os estados, grupos de patologia. Então, queria dizer para você que tem uma doença degenerativa da retina, procure, né, pelos navegadores Retina Brasil e procure aí o grupo virtual, o grupo regional do seu estado e também um grupo de patologia específica. Mas vamos lá. Boa noite, doutora Fernanda. Que alegria, mais uma vez, contar com a sua participação na nossa live. Oi. Boa noite, Roberto. Tá todo mundo. Boa noite, Diana. Boa noite, já começou. Lilian. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Uma felicidade enorme poder compartilhar meus conhecimentos e as atividades que a gente está desenvolvendo para os pacientes com áreas de retina. Sou uma médica oftalmologista, geneticista, com doutorado pela UFMG, sou pesquisadora aqui em Belo Horizonte, na INRET Clínica e Centro de Pesquisa. Eu tenho cabelos castanhos, um pouco mais abaixo do ombro, e estou usando um óculos e uma blusa azul marinho. Ok. Bom, vamos começar, né? Nós iniciamos aí com uma tremenda sopa de letrinhas, né? O meu gene é esse, o meu gene é aquele. Vamos começar por esse assunto, né?
com relação aos genes de cada um, qual a importância, como chegar nesse diagnóstico. Então, tá com a doutora. Então, o diagnóstico específico, né, que é o que o Roberto anunciou aí, que ele hoje tem nome e sobrenome. O diagnóstico específico de uma distrofia de retina, ele, além da clínica, a gente usa o teste genético. A clínica, ela é soberana e é ela que vai anunciar qual é a hipótese diagnóstica em termos de gene para a gente realizar o teste genético. Então, a partir da clínica, já é possível a gente suspeitar de um gene, e isso é fundamental na escolha do teste genético, porque existem testes genéticos de tamanho diferente, painéis que cobrem um número diferente de genes, que vão ter custos diferentes, existem doenças que têm diagnóstico genético desafiador e que precisam de técnicas específicas para você encontrar a mutação. Então, a gente precisa de ter uma suspeita diagnóstica específica, porque senão você vai ter uma sequência de testes que são negativos até você chegar no teste mais específico que vai trazer o diagnóstico. Então, pela clínica, a gente consegue suspeitar qual que é o diagnóstico do paciente genético, e a partir daí escolher o diagnóstico, o exame diagnóstico genético que vai trazer mais rápido o diagnóstico para aquele paciente. Então, se a gente já suspeita de um gene que é desafiador, e, por exemplo, se a suspeita já é de uma retinose pigmentar ligada ao RPGR, isso é altamente possível pela clínica. A gente já vai recomendar um teste genético que cubra aquele gene. Ou se a gente já suspeita de uma síndrome, por exemplo, a gente já vai direcionar para um exame específico que vai cobrir aquela suspeita diagnóstica, porque os genes, hoje a gente tem uma infinidade de genes que causam distrofias da retina e nem todo painel cobre todos esses genes. Então, para a gente não ter a infelicidade de ter um primeiro teste negativo, segundo teste negativo, e fazer uma abordagem mais focada e mais precisa para a gente chegar rápido ao diagnóstico, a gente pode direcionar pela clínica, mas para isso é preciso ter uma experiência clínica, e essas doenças são raras, o conhecimento não é tão difundido assim entre os oftalmologistas de uma maneira geral, e muitas vezes o especialista em doenças hereditárias da retina é que vai saber pela clínica sugerir e apontar um exame mais específico, tá? Então não tem um painel que serve para todos, não tem um teste genético que você pode falar assim, pode fazer em qualquer laboratório. Cuidado, porque teste genético ainda é caro, e ainda é difícil fazer um teste depois outro, não é igual um teste para Covid, que se deu negativo, vamos ali, vamos fazer o segundo, e depois o terceiro vai dar positivo. Não é assim. É um teste muito caro, e cada vez que você tem um teste negativo, fora a despesa financeira com aquele teste, um diagnóstico que tem um teste negativo. Então, para o diagnóstico ser mais assertivo, a positividade do exame ser melhor, é melhor fazer um teste direcionado que permita maior positividade. Uma pergunta recorrente nos grupos é o seguinte: por que fazer o teste genético? Então, o teste genético ele vai te proporcionar o diagnóstico específico, ele vai te proporcionar avaliação do risco de recorrência na família, ele vai te proporcionar avaliar a evolução conhecida daquele gene, avaliar em pesquisa o que está sendo desenvolvido para aquele gene e o que esperar do futuro para aquela patologia. Muitas vezes o teste genético aponta que a doença não é localizada ocular e que é uma doença sistêmica. Então, muitas vezes a gente antecipa ou descobre manifestações sistêmicas a partir de um teste genético. Hoje, com relação às doenças hereditárias da retina, são quantos genes conhecidos hoje, doutora Fernanda?
Roberto, eu não vou te saber falar, assim, hoje quantos são, porque ontem era outro número e hoje eu não conferi. Cada vez que a gente entra tem um número diferente, mas eu posso falar que a gente tem painel de distrofia que cobre mais de 1.200 genes. Então, 1.200 genes em um painel específico para oftalmologia. Então, e esses painéis, eles são regularmente conferidos. Aqui no Brasil, a média dos painéis de distrofia, eles cobrem 200 e poucos genes, mas a gente tem painéis que chegam a 1.200 e alguns genes, 1.240 genes, e isso acaba alcançando uma positividade maior. E esses 1.200 genes, eles cobririam quantas patologias, né, dentro da oftalmologia? Então, um número maior, eu não vou, volto a falar, eu não vou saber te falar quantas, porque são muitas, né? Mas cobre um número maior de doenças e, por isso, a assertividade do diagnóstico é maior usando um teste maior. A gente tem que estudar se o caso precisa disso. Ok. As doenças são raras, a gente sabe que existem genes que são muito frequentes, né? Entre vocês aí, vocês falaram o do Roberto, o ABCA4, é o gene mais comum de doença de Stargardt. A Lilian falou, rodopsina é o gene mais comum, que causa retinose pigmentar autossômica dominante. Então, a gente tem esses dois genes para todos os painéis. A maurose congênita de Leber, por exemplo, é uma doença de retina mais rara do que doença de Stargardt e do que retinose pigmentar. E entre as causas de amaurose congênita de Leber, o RP-GRIP, que é o gene da Ana, não é dos mais comuns, mas é dos genes, entre todos os genes de Leber, ele está praticamente em todos os painéis. Então, ela também poderia se beneficiar da maioria dos testes genéticos. Talvez quando ela fez os testes iniciais, pode não ter aparecido esse gene, mas hoje em dia eu acredito que a maioria dos genes já cobre esse gene também. Mas existem genes raros. Quanto mais raro o gene, menor a chance dele estar no painel. Então, por isso que muitas vezes o paciente faz um teste genético e tem o teste negativo, porque às vezes ele não tem um dos genes que são os mais comuns. Os testes genéticos hoje, a maioria deles são voltados para os genes mais comuns da nossa população. Ok. Os protocolos hoje de pesquisa, os protocolos de tratamento, para todos os protocolos é necessário ter um mapeamento genético ou não? Ou na maioria deles? Eu diria que o principal critério de inclusão é o teste genético. A partir daí que você vai direcionar para uma pesquisa ou outra, porque geralmente é o primeiro item, assim, critério de inclusão é o teste genético, para um gene ou para outro. Tá certo. Então, vamos lá. Mesmo as pesquisas que são GNI inespecíficas, também é assim que funciona. Certo. Bom, então vamos lá. Agora, a gente gostaria de saber o que está acontecendo a nível de protocolo, o que a gente tem aí a nível de fase 2, fase 3. Então, agora gostaríamos de explorar um pouquinho mais o conhecimento da doutora aí com relação a isso. E além do fase 2, fase 3, eu vou começar falando do pós-comercialização, né? Que é o teste, a terapia gênica mãe, que deu à luz a tudo depois, é o Luxturna. Então, hoje, para o RP65, a gente tem paciente tratado que mantém o ganho obtido com o tratamento e tem uma independência nunca antes conquistada, uma visão noturna, que é um grande impacto da doença, a visão noturna muito melhor do que antes, e esses ganhos obtidos de campo visual e de visão noturna se mantêm ao longo dos anos, depois de tratado, e essa paciente está sendo acompanhada no estudo de pós-comercialização, já há alguns anos, esse estudo segue por mais 5 anos, e
eu diria que o Luxturna foi a terapia evolucionária que permitiu o efeito de adicionar um gene corrigido numa célula ainda funcionante e ali conseguir resgatar, sintetizar a proteína, resgatar a função daquela célula. Então, o Luxturna foi revolucionário e a partir do uso do adenovírus para levar essa forma corrigida do gene para a célula da retina, outras terapias puderam ser desenvolvidas para outros genes. Hoje a gente vive num cenário de muitas pesquisas sendo desenvolvidas para outros genes. Existem genes que são mais desafiadores, os genes maiores, como a BCA4, o USH2A, o EYS, e que a carga, o tamanho do DNA desses genes ultrapassa a capacidade do adenovírus, e para isso está sendo desenvolvida terapias alternativas, usando 2 vírus para poder levar cada uma parte do gene para dentro da célula, usando terapia de RNA também para poder entregar a célula aquela função. A gente tem uma série de terapias gênicas em desenvolvimento. Então, o momento atual é de muita expectativa. A gente tem avaliado muitos pacientes para fazer seleção para teste clínico, aí uma lista de doenças que eu não vou conseguir falar todas aqui, porque realmente a gente tem uma lista enorme de genes para atender com isso. Então, assim, doença de Stargardt, distrofia de cones e bastonetes, vários genes de retinose pigmentar, amaurose congênita de Leber, o guanelato ciclase, RDH12, CEP290, entre outros, coroideremia, fundos albipuntatos, síndrome de Usher, vários genes a gente está selecionando para estudos de história natural e de terapia gênica, MIO7A, Clarins, USH2A, o recrutamento segue para o USH2A, inclusive a terapia de RNA, o gene de então, eu acho que é mais fácil o paciente que tiver interesse em participar de pesquisa, que entre em contato com o centro de pesquisa, e para a gente avaliar a possibilidade de inclusão em algum protocolo de pesquisa. Então, para a doença de Stargardt, por exemplo, a gente está começando a trazer para o Brasil alguns estudos, e a gente tem como também encaminhar paciente para tratamento nos Estados Unidos, tanto para os protocolos da Cidian, Saliogen, a Splice Bio, a gente está começando a trabalhar para recrutamento de história natural, e depois esses pacientes vão ser selecionados para serem submetidos à terapia gênica. Também para a doença de Stargardt está sendo desenvolvido a terapia com edição genética, CRISPR, terapia optogenética, terapia que vai regular a homeostase da retina, pelo Ocugen, e implantes de retina prima. Então, isso tudo está sendo desenvolvido para a doença de Stargardt e para as outras distrofias. Além disso, a gente tem ainda o estudo de célula-tronco em andamento da empresa Blue Rock. A gente está participando com alguns pacientes em estudo de história dos pacientes que estão recebendo a intervenção. E é um momento muito desafiador. Então, assim, em paralelo às terapias de intervenção, a gente tem estudos de história natural, que é o que dá a base para poder dar o resultado de todas essas pesquisas. Os estudos de história natural acompanham os pacientes que não estão recebendo tratamento por alguns anos. Alguns estudos, eles têm o desenho de primeiro acompanhar o paciente por um período, e depois esse paciente recebe intervenção, e algum tratamento desses, e a resposta ao tratamento é comparado com essa fase de história natural. E alguns estudos têm um braço que fica sendo observado, um braço com pacientes que ficam sendo observado ao longo do tempo, e esses pacientes são comparados com os pacientes que recebem a intervenção.
A gente vive hoje um momento de muita transição na pesquisa, transição de regulação. Aqui no Brasil, a gente tem uma nova lei de pesquisa entrando em vigor, que altera todo o funcionamento da pesquisa, e isso permite trazer pesquisas para o Brasil num estado mais precoce e acelera o tempo até a aprovação dos protocolos, e isso faz com que o Brasil fique mais competitivo em relação aos outros países. Uma coisa que a gente não tinha muito era esse tempo até a aprovação dos protocolos, mas essa mudança permite que o Brasil torne bem competitivo e que a gente possa trazer mais protocolos para o Brasil. Ao passo que o FDA recentemente também aprovou uma nova regulação que permite que os estudos que mostrarem resultados impactantes na fase 1-2 de pesquisa, eles possam, talvez, receber aprovação comercial nessa fase. Então, isso também vai abreviar muito o resultado e a conquista de novas medicações no mercado, mas não é que o FDA está sendo menos rigoroso na avaliação dos estudos, de forma alguma. Os estudos precisam ser ainda mais bem feitos para conseguirem mostrar o desfecho nas fases iniciais de pesquisa, os desfechos de eficácia, e conseguirem, a partir dessa fase, já serem considerados passíveis de aprovação comercial. A gente vive um momento também de muita divulgação de pesquisa por pessoas que não trabalham com pesquisa, e a gente, inclusive no CBO, está trabalhando com isso, um charlatanismo digital, que hoje toma conta da mídia social. Terrível, terrível. A gente encontra direto o pessoal no grupo perguntando, é uma luta constante, doutora Fernanda. Isso, então. A gente eu escrevi um editorial que está sendo publicado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Quando estiver publicado, eu acredito que esse mês vai ser publicado, eu posso compartilhar com vocês, mostrando várias faces aí desse charlatanismo digital, porque além de divulgar a ciência de uma forma banalizada, interpreta mal e coloca de uma forma muito fácil, e, por outro lado, o paciente que busca alternativas assim, de tratamento e busca resposta para suas perguntas, acaba encontrando na rede social influenciadores que divulgam coisas que não estão sendo realistas. E isso é muito ruim para o paciente, tira muita esperança e desacredita muito a ciência que é bem feita, que existe. Exatamente. E que então, tudo que eu faço, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a gente pode estar sendo suscetível a ser enganado e a sofrer com isso depois. Entre esse charlatanismo, pior do que os influencers que não muitas vezes nem são médicos e estão tomando postura de médicos, a gente tem a inteligência artificial, né? Que pode pegar a minha imagem aqui, minha fala, e colocar palavras na minha boca e fazer um vídeo em menos, o que era antes muito difícil de ser feito. Hoje, em poucos minutos, você consegue fazer. Então, a gente teve muito problema com alguns médicos já no CBO, que tiveram a imagem clonada e vídeos publicados como se eles estivessem divulgando medicações miraculosas para algumas doenças, como glaucoma, distrofia de retina, degeneração macular, e vendendo vitaminas que não são São vitaminas, cirurgias, colírios. Quando tiver publicado isso, vou divulgar com vocês, que é um trabalho que a gente está fazendo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutora Fernanda, diga uma coisa para mim. A senhora falou em optogenética. Há uns 4 anos, mais ou menos, eu vi uma live sua, que foi quando a senhora trouxe da França, não foi isso? O início, né? Eu queria contar para vocês duas pesquisas que eu acompanhei desde o início. Uma delas é de optogenética, que vale a pena a gente restaurar
a evolução da distrofia de retina e como que ela acontece nos pacientes que têm distrofia de bastonetes cones, que é a distrofia que acomete primeiro a visão no escuro e depois a visão no claro, né? Na França, no instituto onde eu estudei, foi desenvolvida a hipótese de que os genes alteravam a função dos bastonetes e depois os cones morriam depois que os bastonetes tinham morrido. Por causa da manifestação clássica, começa com a perda da visão no escuro e depois é que acontece a perda da visão no claro e que vem a fotofobia. Então, os genes, a maioria dos genes de retinose pigmentares acometem os bastonetes realmente, e depois, nesse mesmo instituto, foi identificado que existe uma proteína produzida pelos bastonetes e que é importante para o trofismo dos cones, e quando existe a morte dos bastonetes, a falta dessa proteína, que é importante para o trofismo dos cones, é que faz com que os cones morram na evolução da doença, e aí vem a perda de visão do paciente com retinose pigmentária, Leber e a fotofobia. Então, lá no Instituto de La Vision, essa proteína foi clonada, foi identificada, o gene que a produz foi identificado também, e hoje existe uma terapia gênica que leva esse fator, está sendo desenvolvido pela empresa Espero Vision, e que também está desenvolvendo um outro fator de trofismo também, então, um para poder manter a função dos cones e outro para poder resgatar a função dos cones que sofreu essa morte dos bastonetes. Então, são duas outras pesquisas que estão bem avançadas. Além dessa, então, são 3 que eu gostaria de falar que foram desenvolvidas aí no centro onde eu estudei. Então, a Espero Vision é uma delas, a optogenética é outra. A optogenética se baseia no conceito de que depois que os fotorreceptores acabaram, uma distrofia de retina, as células superficiais se mantêm, as células bipolares e as células ganglionares. E essas células, se elas receberem um gene que codificam proteínas fotossensíveis, sensíveis à luz, né, elas podem ser ativadas elétrico transmitido pelo nervo óptico até o cérebro e gerar um impulso visual e uma visão. Então, a gente tem hoje 3 empresas que estão mais adiantadas na optogenética, que é a Nanoscope, a Ray Therapeutics e a Kiora. Cada uma com uma linha de pesquisa diferente, algumas usando a célula bipolar como alvo, outras usando a célula ganglionar, que são células da superfície da retina, que depois de receberem esse gene sensível à luz, conseguem levar esse estímulo através do nervo óptico até o cérebro e processar a visão. Então, não é uma visão natural, é uma visão diferente do que a gente tem normalmente, mas que é passível de dar alguma autonomia para o paciente que foi tratado. Além da optogenética, a gente tem um implante de retina. Então, o implante de retina, o primeiro deles, que também foi revolucionário, foi o Argus, realizado há cerca de 15 anos atrás. Ele tratava pacientes com distrofia de retina difusa, que já não tinham percepção de luz há muitos anos. Ele tinha cerca de 60 pixels, era um implante que ficava por cima da retina. E os pacientes que já não tinham percepção de luz conseguiam uma visão de cerca de 20.200. Então, também era uma visão rudimentar, o paciente conseguia, com aqueles pixels, saber se uma porta estava aberta, se não, onde estava um quadrado branco numa tela de computador, identificar a posição de um talher na mesa. Eles faziam um treinamento para poder caminhar, então alguns pacientes foram em congresso, a gente teve a oportunidade de ver a desenvoltura dos pacientes com o implante do Argus, e dependia de um tratamento muito intenso feito depois da cirurgia, que trazia risco para o paciente também. Então, era um procedimento cirúrgico onde é implantado um chip na retina. Depois disso, foi desenvolvido na Alemanha um outro tipo de chip, o Alpha-MS, era um implante subretiniano, que não usava óculos, ele tinha muitos eletrodos, 1.600 eletrodos, e era possível
chegar a uma visão de cerca de 2600 com esse chip. Mas o chip esquentava a retina, tinha várias peculiaridades, ele tinha um implante de um dispositivo que tinha que ser feito debaixo na orelha. Então, ele acabou parando de ser comercializado e hoje já não se realiza mais esse tipo de implante. E no ano passado fez muito sucesso uma publicação feita também pelo José Sael, que foi o professor que me orientou no doutorado, do implante Prima, o estudo de Primavera, que é um implante subretiniano, diferente dos outros dois, ele foi desenvolvido para poder resgatar a visão central de pacientes com maculopatia atrófica na degeneração ocular relacionada à idade. Esse implante foi alcançada a visão de 20/420 e com o zoom eletrônico os pacientes chegaram a 20/63. Então, esse implante, uma imagem é capturada pelo óculos, ela é processada como luz vermelha, é enviada no implante, que tem 378 pixels, estimula as células da retina e ganha via pelo nervo óptico até o cérebro. Então, ele conseguiu devolver a visão central nos pacientes com atrofia geográfica, com resultados clinicamente significantes em mais de 80 pacientes. Então, e não foram poucos pacientes tratados, foram concluíram mais de 12 meses de acompanhamento do estudo. E é curioso que 3 pacientes faleceram, então, além desses 32, mais 3 pacientes foram implantados e faleceram durante a evolução da pesquisa, e foi feito um estudo histológico mostrando que as células que estavam por cima do implante continuam vivas, são as células que são estimuladas para poder chegar, levar até o cérebro o impulso visual. E esse chip já está sendo submetido para o FDA para avaliação de comercialização e, por outro lado, está sendo desenvolvido um estudo de avaliação dos pacientes, da resposta desse chip em pacientes com doença de Stargardt. E, nesse contexto, eu queria aproveitar para falar de uma outra coisa. Não sei se vocês perceberam que eu falei que o implante, ele dá uma visão de 20/420, mas com um zoom eletrônico o paciente chega a 20/63. Os pacientes, eles fizeram, para poder alcançar essa visão, os pacientes fizeram muito treinamento e reabilitação. A primeira coisa que a gente recomenda para um paciente que tem perda visual e que a gente não consegue recuperar é treinamento. Porque com reabilitação visual, a gente consegue treinar o cérebro, adaptar o ambiente, fazer estratégias que vão, ensinar estratégias que vão melhorar a função para devolver a autonomia e visão para o paciente. E a reabilitação não é aumentar uma letra, não é dar um zoom, não é colocar uma lupa, porque nem sempre aumentar é a solução. Tem muitas doenças que é o contrário, às vezes você tem que diminuir. E não existe aquilo assim, não tem nada para fazer, sempre tem. E eu falo muito com os pacientes assim, você pode dançar e cantar sozinho, mas se você tiver técnica, se você tiver programas estruturados que vão te ensinar a cantar melhor e cantar melhor, pode se tornar um profissional e fazer aquela atividade com uma desenvoltura que vai ser admirável e vai te permitir liberdade e segurança em vários ambientes. Então, a reabilitação visual, ela traz uma melhora funcional e de qualidade de vida para os pacientes que fazem. E, muitas vezes, o paciente, a visão que ele já tem é passível de ser aprimorada com recursos de reabilitação visual. O Prima, por exemplo, não é só o implante traz uma visão de 20/460, né? Depois disso, o zoom eletrônico, é reabilitação, é treinamento. E o paciente que já teve visão, ele aprendeu a usar a visão de uma forma. Quando ele passa pelo processo de perda visual, ele tem que aprender a usar a
reeducação de uma forma, é reorganizar tudo que ele aprendeu, reorganizar as estratégias todas que ele usava antes, desenvolver novas estratégias para a interação com o ambiente, para poder potencializar o desempenho funcional que ele tem. E com isso, a gente consegue realmente minimizar a repercussão psicossocial da doença e preservar a independência do paciente. Já para o paciente quando nasce, né, com uma deficiência, com uma dificuldade visual, no caso de uma malose congênita de Leber, a habilitação é muito importante. É o que a gente faz numa deficiência congênita, precoce, porque a gente vai ensinar competências que vão fazer o paciente, aproveitando a neuroplasticidade neural que ele tem, organizar o comportamento visual, aprender a integração sensório-motora, desenvolvimento cognitivo, para ele poder ter mais autonomia, desenvolver a marcha de uma forma melhor e ganhar as aquisições habituais de uma criança no desenvolvimento. Então, a avaliação do que pode ser feito com o paciente, reabilitação e individual, depois do que o paciente já faz, depende do que ele já fazia, depende do estágio da doença e depende do acesso do paciente. Esse também é um outro programa que eu estou desenvolvendo junto com começou a fazer uma série que também depois eu posso compartilhar com vocês para poder ajudar os pacientes a encontrarem aí uma forma de poderem ter acesso a esse tipo de treinamento. Ótimo. Lilian, você está tendo microfonia. Eu não sei se você está com 2 equipamentos ligados. Não estou. É porque estava tendo um problema no chat e a Aritan estava em comunicação comigo. Tá. Mas eu não estou ligada em outro aparelho. Tá bom. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. É que eu tentei silenciar porque eu pensei que fosse o meu. Mas, doutora, diga... O da Lilian, né? Doutora, não, mas olha, eu estou só no tablet. Ok. Mas você quer silenciar? Doutora, veja só, eu comecei a falar sobre optogenética porque naquela sua live, eu me lembro que, né, eu e algumas outras pessoas que era dito que a optogenética serviria mesmo para quem já não tem mais visão. E agora, há pouco tempo, nós ouvimos alguma coisa dizendo que realmente você tem que ter um percentual de visão para poder participar dessa terapia. É isso? Como é? Isso depende dos protocolos, sabe, Ana? Ah, tá. Cada protocolo tem critérios de inclusão específicos e de exclusão específicos. Mas a maioria, no caso de todas essas terapias gênicas, você tem que ter um percentual de visão ainda, né? A maioria, pelo menos, né? A gente não pode generalizar assim, não. Não? Não. Porque você precisa de ter célula viável. Para a optogenética, se for o caso, aí é preciso de definir qual terapia se é uma terapia de bipolares ou de ganglionares, você precisa de ter essas células viáveis. Ah, entendi. Então, essa avaliação também é individual, e a gente não pode misturar isso com o que acontece... isso que eu digo assim, a gente não pode misturar critério de inclusão para pesquisa clínica do que a prática se o produto estiver sendo comercializado. Ok. Entendeu? Bom, porque para mostrar resultado numa pesquisa, quanto mais agora, que até para o estudo de fase 1 pode ser que se alcance aprovação da medicação, os pacientes vão ser muito bem selecionados. Eles vão escolher muito bem, vai ser escolhido muito bem o perfil do paciente que vai entrar nessas pesquisas, porque eles precisam mostrar rápido o resultado. Cada fase de uma pesquisa custa milhões. Abreviar uma fase de pesquisa não só chega mais rápido comercialmente para o paciente, como também é uma economia muito grande e o dinheiro que sobra
que vá para mais pesquisas, né? Que a gente consiga acelerar as Claro. pesquisas aí, aumentando a possibilidade de investimento em vários protocolos ao mesmo tempo. Então, o paciente que não tem mais percepção de luz, existem estratégias, tanto é que eles foram tratados com implantes de retina e puderam recuperar a visão. Mas na época foram os primeiros implantes de retina, o risco de a segurança para o ser humano era mais desconhecida, por isso que optaram por perfil de pacientes. Mas hoje a gente já sabe que o chip de retina é uma realidade, ele consegue recuperar a visão. Então, para poder mostrar resultados mais impactantes, talvez essa seleção de pacientes vai ser mais cuidadosa também. Mas não significa que quem tem uma visão mais baixa não se beneficia, tá? Os pacientes que entraram no estudo do PRIMA tinham visão mais baixa, mas a visão central mais baixa. Eles tinham maculopatia, né? Eles não tinham uma doença difusa como a maurose congênita de Leber. Tá? Mas não significa que o paciente com Leber não possa se beneficiar disso. Entendi. Inclusive, né, todo mundo fala o Leber desde a infância, né? Não foi o meu caso, né? E dando ainda aquele gancho aos testes genéticos, eu só consegui saber realmente, não faz muito tempo, né, que eu tinha realmente a maurose, né? E eu tive visão durante, sei lá, mais de 50 anos. Eu tive visão boa, né? Então, quer dizer, eu acho que é alguma coisa assim, quando eu ouço falar em amaurose, sempre, né, desde criança e tal. Mas é isso, né? Eu, particularmente, tive visão há mais de 50 anos. Eu comento, você está falando do teste genético, eu sei que é muito dispendioso, é uma coisa ainda pouco acessível para a maioria da população, mas ele é muito importante porque muitas pessoas, algumas das quais vieram me procurar com um diagnóstico e tiveram acompanhamento durante anos desse diagnóstico errôneo, e quando fizeram o mapeamento genético, era uma doença diferente. Então, assim, o mapeamento genético, eu acho que é o primeiro passo, depois, né, da parte clínica, para tudo, né? Para as pesquisas, para o acompanhamento. É muito comum receber no consultório paciente com um diagnóstico clínico que traz há anos, e depois, pela clínica mesmo, a gente suspeita de um diagnóstico diferente, e a gente depois tem que desconstruir isso com o teste genético. Então, é muito comum eu acertar antes, porque assim, olha, eu acho que não é isso, não. Mas a gente vai fazer o teste genético para ver se eu estou certa. A maioria das vezes eu estou certa. Então, tem diagnóstico que muda, mas porque o paciente, ou ele não tem uma avaliação recente com um médico especialista em retina, em distrofia de retina, em doenças hereditárias da retina. É um campo que muda todo dia a gente aprende, todo dia tem novidade, e acompanhar essas novidades não é fácil para a gente que trabalha com isso e que está na área. Quem diria para os outros oftalmologistas, né, gerais, retinólogos e tudo. Então, assim, uma coisa que faz muito mudar o diagnóstico é estar muito tempo sem acompanhamento com uma pessoa que entende da doença, né? E isso é importante para a gente. O importante não é só o diagnóstico. O importante, esse processo que eu falei de reabilitação e de amparo do paciente, é um processo ao longo da vida, né? À medida que o paciente passa por certas dificuldades ao longo da vida, ele pode receber orientação específica que vai amenizar a dor daquela perda. E vai ensinar estratégias dele manter a autonomia, a independência, a interação social e a atividade, se sentir útil na sociedade. Então, E essa é uma das funções dos grupos retina, né? Também, esse acolhimento, né? Esse amparo, né? Dizer às pessoas que
a vida não termina porque você não tem mais visão, né? Que você tem que se reabilitar e tentar ter uma vida, como poderei dizer, comum, né? Como qualquer outra pessoa. Você sai, Sim. você, né, viaja, você vai para o supermercado, você faz tudo, né? E faz Porque é live, possível, né? nós 5, né, e vocês aí usando o computador da mesma forma que eu e usando, né, coordenando a live de maneira Pois independente. é. É maravilhoso, né? É muito bom, é muito bom. Hoje em dia, com esses óculos, ainda mais, que estão vindo aí, né, que nos ajuda muito, né, doutora Fernanda? Então, toda essa tecnologia assistiva que está nos ajudando em demasia, né? Então, assim, é muito possível, termos uma vida muito boa com tudo isso. Bom, vamos lá. Eu trouxe a Aritana está acompanhando o nosso chat. Então, vamos ver as perguntas que nós temos para a doutora Fernanda. Mas antes da Aritana, eu tenho uma pergunta aqui comigo, chegou por WhatsApp. A pessoa pergunta o seguinte, doutora Fernanda, com relação ao terapia gênica do RP65, ele está aprovado pela Anvisa no Brasil, né? Então, a pergunta dele é a seguinte: existem muitos medicamentos que ocorrem com o tempo a quebra de patente. E muitos medicamentos, eles acabam diminuindo o valor. Isso pode ocorrer com essas cirurgias, com essa terapia, ou não? O custo de medicamentos é uma coisa altamente complexa e que foge do nosso alcance, né? Tem várias coisas que definem isso. O custo do Luxturna foi amplamente debatido com o governo. Em cada país foi definido de uma forma, e aqui no Brasil foi feito diferente. Eles aprovaram uma redução no custo inicial nos primeiros anos, e depois o medicamento ia aumentar o valor. Ok. Bom, boa Tá? noite, Tem país Aritana. que assim, o medicamento só seria pago depois que tivesse comprovado o ganho da função de visão pelo paciente. Em cada país foi de uma forma. Aqui no Brasil, ele teve um desconto inicial e depois o incremento, depois que passasse o início. Acho que o governo achou que ia ter um número muito grande de pacientes no início, porque tinham pacientes diagnosticados que nunca tinham sido tratados, e depois realmente o valor aumentou ao invés de diminuir. Existe com medicamentos comuns a quebra de patente, né, Roberto? Talvez seja isso que você queira falar. Isso. Então, o para glaucoma, por exemplo, vamos pegar um Xalatan, que antes era caro, e aí depois que cai a patente, produtos genéricos podem ser desenvolvidos e isso diminui custo. Então, a gente pode citar aí o Xalatan, como eu falei, a gente pode citar o Eylea, hoje ele tem um medicamento quase um genérico que é produzido, o Lucentis tem um genérico produzido, então isso aí é por causa da queda de patente. Aí acaba que o preço muda, isso aconteceu recentemente no mercado, ano passado, e a gente ainda pode aguardar e ver o que vai acontecer, o impacto dessas medicações novas que entraram no mercado. Ok. Bom, a Aritana, ela caiu, vamos aguardar se ela retorna ou não. Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui com relação ao teste genético. A pessoa pergunta o seguinte: qual é o profissional médico mais indicado para fazer análise de um teste genético? A análise depende do gene. Eu diria que o médico especialista em distrofia de retina. Okay. Bom, vamos lá. Ana, tem mais alguma pergunta contigo? Olha, é tanta coisa que eu gostaria de perguntar, mas, doutora, vamos lá. De todas essas terapias, né, a senhora como profissional, qual a senhora acha que vai
ser mais rapidamente aprovada pelo FDA e que pode vir para o Brasil para ser aprovada pela Anvisa? Vou falar com ele. Essa é uma pergunta difícil. A gente tem várias coisas aí envolvidas, não dá para a gente apostar assim, não. Não, né? Não. Na última Roberto, live você que me dá nós... licença? A Aritana falou que está online. Está aguardando para entrar. Não, não está. Ela não está na sala. Doutora Diga, Fernanda, Roberto. na última live que nós estivemos juntos, a doutora estava falando a respeito da optogenética, acho que da nanoscopy, que estava já em fase 3. Doutora, tem mais informações específicas a respeito desse tratamento? Então, isso eu acho que a gente tem que aguardar com muita cautela. Tá. Porque tem vários dados envolvidos, né? Os resultados dos estudos, o que a gente tem acesso por publicação. Então, é um estudo que numa fase inicial, uma série pequena de casos, submeteu sua avaliação para o FDA, e a gente está aguardando apreciar a gente está aguardando o FDA apreciar esses dados que foram enviados. Eu tenho uma pergunta aqui, Roberto, porque a Ritana não está conseguindo entrar aí, mas está no chat, ela falou que a pergunta é o seguinte: por que é tão difícil entrar num grupo de pesquisas? A gente precisa distinguir isso. Grupo de pesquisa é uma coisa, pesquisa é outra, né? Grupo de pesquisa não é difícil de entrar. A gente, como eu falei, a gente está avaliando pacientes todo dia que solicitam participar de pesquisa. Então, quem tiver interesse pode submeter seus exames, seus dados, a gente pode avaliar. Quem tiver interesse pode vir a gente fazer avaliação específica, com exames específicos no centro de pesquisa também. Não é questão de ser difícil. Existem critérios de inclusão e exclusão que são definidos pelo protocolo, pelo patrocinador. O desenho dos estudos multicêntricos internacionais, ele vem junto. Aí tem estudos locais, pode desenvolver também e definir critérios de inclusão e exclusão. Mas, geralmente, o desenho do estudo, o número de participantes, ele é definido para mostrar um resultado. É feito um cálculo estatístico do que é preciso para poder mostrar um efeito que é esperado pelo FDA para aprovar um medicamento. Então, a gente teve uma série de pesquisas de terapia gênica, por exemplo, que foram desenvolvidas e que não alcançaram aquele ganho de 15 letras exigido pelo FDA para aprovação comercial. Hoje em dia, a gente tenta desenhar melhor esses estudos para que a gente consiga alcançar o desfecho esperado pelo FDA para conseguir a aprovação dos medicamentos. E agora, tendo a oportunidade com a nova legislação do FDA de aprovar medicamento com fase 1, 2, esses critérios devem ficar mais ainda rigorosos. O perfil de seleção dos pacientes deve ficar mais ainda difícil. O objetivo é mostrar resultado. Então, vão ser selecionados perfil de pacientes que consigam mostrar o desfecho esperado para aprovação do medicamento. Posso ter com ela se tem mais uma pergunta? Ela não está conseguindo entrar aqui. Claro, pode. Oi. Doutora Fernanda, enquanto isso, tem uma pergunta aqui por WhatsApp. A doutora citou com relação a protocolo de célula-tronco. Tem mais alguma pergunta? Oi. Célula-tronco. Oi? Célula-tronco. A pessoa está perguntando com relação a protocolos com célula-tronco. Tá. Então, as pesquisas com célula-tronco estão menos avançadas do que todas aí que eu comentei de
de edição genética e de terapia gênica. Então, existem protocolos em andamento, mas ainda continua muito difícil a conexão da célula transplantada com a retina, a geração de impulso elétrico e da estimulação cerebral consequente a esse estímulo visual. Então, as pesquisas continuam, tem muito resultado novo aparecendo e muito investimento para a gente proporcionar a restauração visual pela célula-tronco. É promissor? Mas é uma pesquisa muito mais nova do que a terapia gênica. Terapia gênica data de décadas além da terapia celular, mas a terapia celular é igualmente promissora. Ok, deixa eu ver, a Lilian caiu. A Lilian caiu. O start. Lilian. Oi. Posso falar? Pode. Do chat. Tem o Stargardt. É uma doença que ainda não tem tratamento ou existe alguma luz, alguma coisa, algum tipo de procedimento já sendo realizado? A gente consegue ter um controle muito importante e significativo interferindo no estilo de vida do paciente. Então, vale a pena a gente avaliar o indivíduo como todo e, além da reabilitação desse paciente, a gente poder orientar o estilo de vida que é impactante para os pacientes com doença de Stargardt. Tá. Doutora Fernanda, uma outra pergunta, não está no chat. Tem alguma indicação de algum suplemento vitamínico, por exemplo, para a retinose pigmentar? Eu volto a falar, esses casos a gente tem que avaliar caso a caso e definir o que é benéfico para o paciente. Certo. Ok. Ana, tem alguma pergunta? No momento, não. Que me passa assim, não. Bom, doutora Fernanda, a gente sabe que aqui a gente teria muito assunto a ser tratado, né? A gente gostaria de deixar agora por conta da doutora que tiver mais algum assunto que seria interessante abordar. A gente gostaria de saber também o que a doutora está desenvolvendo no consultório da doutora, no Instituto de Pesquisa, né? Gostaríamos Mas a live inteira foi disso, Roberto? Oi? A live inteira foi disso? Sim, mas... Está sendo desenvolvido tudo isso, doutora? Isso tudo a gente está selecionando o paciente para participar. Aham. E para a pessoa participar, ela tem que entrar em contato com o Instituto e passar por uma consulta. Pode ser passar uma consulta, pode compartilhar seus exames, a gente está à disposição para poder avaliar os pacientes e direcionar para as pesquisas. Tá certo. Doutora Fernanda, só mais uma pergunta, mas as pessoas, para serem recrutadas, elas têm que ter um mapeamento genético, não é isso? Sim, para todas as pesquisas, o GEM é a primeira questão a ser resolvida. Mesmo para as pesquisas que não são gene específicas, no ambiente de pesquisa, o paciente precisa de ter a identificação genética para poder participar. Então, pode ser que, quando elas estiverem sendo comercializadas, um teste genético indefinido pode permitir que ela participe, mas para a pesquisa clínica, a gente precisa do teste genético realizado em laboratório confiável, certificado e aprovado para aquela pesquisa, para poder participar e incluir o paciente. Doutora, seria muito bom se a senhora pudesse pôr no chat como entrar em contato com a sua clínica, né? Eu não sei se eu consigo escrever aqui no chat. Eu pode ser pelo WhatsApp, eu vou falar o número, 31, o prefixo de Belo Horizonte, 3226-4882. Eu mandei. Ótimo. Repete aí novamente. 31, o prefixo,
3226-4882. Ok. Depois, se tiver algum outro contato que a doutora quiser que a gente divulgue, nós fixamos na própria live. Tá ótimo. Isso. Tá bom. Então, momentos finais. Infelizmente, não conseguimos colocar o chat ao vivo aqui para a Aritana, né? Mas fica à vontade, doutora Fernanda, tiver mais alguma coisa para acrescentar. Não, realmente eu fico à disposição dos pacientes. Nosso objetivo é mover a ciência e permitir com que um número grande de pacientes possa se beneficiar de todas essas estratégias, ainda que, a nível de pesquisa, os critérios estreitem tanto a participação, mas a gente, não podendo tratar em uma fase inicial, às vezes na próxima fase a gente consegue incluir esse paciente, e a gente luta com esperança que todos os pacientes possam ter tratamento um dia. A escolha de um teste ou do outro vai depender desses critérios de inclusão e da fase da doença. Então, às vezes, a gente precisa de ter exames recentes dos pacientes e exames que a gente consiga avaliar a estrutura da retina, a função, e a gente fica à disposição para fazer exames complementares, caso isso seja necessário para os pacientes também. Okay. Doutora, a senhora atende em Minas, mas também... Né, o teste genético que vocês perguntaram tantas vezes, hoje a gente já não consegue mais testes genéticos sem custo, é muito raro conseguir teste genético. Então, às vezes, é tão importante o diagnóstico genético para participar de um trial, o paciente é recrutado e entra no trial, e o teste genético ainda é repetido para confirmar os seus resultados. Mas realizar teste genético para o paciente participar, a gente consegue o paciente que já tem um diagnóstico genético, a hora que ele entra, ele preenche os critérios clínicos para poder fazer os exames de seleção, e quando a gente faz esses exames para poder compartilhar os dados, a gente ainda tem que fazer também o teste genético confirmatório daquele achado inicial. Mesmo tendo um teste genético de muita confiança e realizado em laboratório certificado, muitas vezes é necessário repetir esse teste, de tão importante é o diagnóstico genético do paciente. Ok. Tem mais uma pergunta do chat. Desculpa que essa live está um pouco diferente, foi através do telefone. Mas a outra pergunta que leram no chat é se existe algum estudo clínico de retinose pigmentar para o gene RPF-P31, seria isso? Tem também. Como eu falei, retinose pigmentar, então, são muitos genes. Então, ele também tem pesquisa em andamento. Tá, ok. Roberto? Oi, vamos lá. Bom, eu acho que a gente está finalizando. Se alguém tiver mais alguma pergunta que não conseguiu ser respondida, né, nós vamos combinar com a doutora Fernanda, né, vocês encaminhem. Vou deixar aqui o contato@stargart.com.br, contato@stargart.com.br, e temos aí os contatos também. Qual que é da Retina Pernambuco, Ana? Olha, o e-mail, eu não sei se a Aritana conseguiu pôr no chat, né, que nós passamos a ela, mas o e-mail da Retina Pernambuco é retinapernambucope@gmail.com, Okay. né, então pode... Da Retina... O Retina Espírito Santo, eu normalmente dou o contato do WhatsApp, porque a pessoa entra em contato e se tiver que adicionar e qualquer dúvida, é o DDD 33, WhatsApp, 99199-8149. Ok, então vocês entram em contato e aí a gente encaminha as perguntas para a doutora Fernanda, né? E não é consulta, hein, gente? São dúvidas.
E aí eu acredito que a doutora Fernanda vai ter a gentileza de responder e a gente reencaminha as respostas. Tá certo, doutora Fernanda? Tudo bem. Então, tá bom. Então, Ana, você quer fazer o fechamento? Eu gostaria de falar, agradecer muito. Doutora Fernanda, a gente fica ouvindo tantas coisas, né, que a cabeça fica assim, sem saber o que pensar, na realidade, né? Porque nós que somos leigos, ouvimos várias informações, né, e realmente é uma imensidão de informações, né? Então, eu espero realmente que a senhora continue com essas pesquisas que podem favorecer tantas pessoas, né? E continue com, como é que eu posso dizer? É um desafio, né, doutora? Eu vejo como um desafio, né? A pessoa que quer seguir o caminho de pesquisas científicas, né? Principalmente nessa área de genética, né? Eu queria dizer para quem está nos ouvindo, gente, procurem retinólogos que sejam conhecedores de doenças raras, né? Por quê? Porque muitas pessoas, muitos retinólogos, ou mesmo oftalmologistas, podem não ter esse conhecimento, tá? E se vocês quiserem fazer teste genético, né, também entre em contato com a Retina Brasil, que ela vai dizer aonde pode ser feito. Por exemplo, a doutora Fernanda é uma das pessoas que pode... É isso, doutora? É exatamente isso. É melhor direcionar o paciente para o médico avaliar clinicamente, Exatamente. de direcionar para um laboratório. Não existe um teste que seja universal e adequado para todos. O ideal é avaliar o paciente e direcionar aquele teste específico. E também que a pessoa vai fazer o teste e depois vai ter a leitura desse teste, que é muitíssimo importante. É isso, né, doutora? Então, quero agradecer imensamente a disponibilidade, né, de sempre, né, doutora? Muito obrigada, viu? Seria isso. Lilian? Também quero agradecer mais uma vez a doutora Fernanda pela disponibilidade, ela está sempre pronta a nos atender, a fazer lives tão explicativas, tão informativas. Muito obrigada, doutora Fernanda, e ao grupo todo, a Roberto, que está sempre aí nos ajudando e nos acompanhando, a Ana Maria, Silvia Elizabeth e a Ana Lúcia. E eu quero agradecer a prontidão da Aritana, ela estava no trânsito, com chuva em São Paulo, e tentou entrar, mas não conseguiu, e as perguntas do chat ficaram por telefone, e me desculpem por eu ter que atender para passar as perguntas. Tá certo. Doutora Fernanda? Eu queria agradecer o convite. Volto a falar mais uma vez, fico à disposição para analisar cada paciente e poder oferecer o que a gente tenha de melhor aí em termos de protocolos de pesquisa. É claro que depende de critérios de inclusão e exclusão que não são definidos por nós, né? Mas a gente segue ativo, buscando pacientes para a gente poder conseguir trazer mais trials para o Brasil e poder ajudar a essa conquista de novos medicamentos para as doenças hereditárias da retina. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Queria agradecer também a nossa equipe de mídias, né? Agradecer a Kelly, agradecer a Marcela e ao Cadu. E é isso. Gente, até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.